A cabecinha do bebê tá amassadinha, nasceu assim, será que veio depois? O que será que está acontecendo? Eu trouxe aqui Ana Luísa Soares Kimura, ela é fisioterapeuta, vai tirar todas as dúvidas, por que acontece, como acontece, tratamentos, quando que é hora de procurar um especialista, mas daqui a pouquinho, quer saber? Fica comigo que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, estou muito feliz de ter você aqui comigo e hoje com uma companhia especial, uma amiga minha de infância e adolescência, né, Ana Luísa? Tudo bom? Verdade. Tudo bem? Eu sou a Ana Luísa, sou fisioterapeuta, trabalho com bebês há mais de 17 anos, trabalhei em UTI neonatal com a parte respiratória e segmento dos bebezinhos de risco e hoje eu trabalho com acompanhamento do desenvolvimento motor, também com a parte respiratória desses bebês. E hoje a gente veio falar das assimetrias cranianas. Me diz uma coisa, eu vou deixar todos os contatos, tá, da Ana Luísa aqui no descritivo do vídeo, o Instagram dela, caso você ainda tenha algumas dúvidas. A gente vai gravar outros vídeos também, se quiser deixar sugestão, deixa no descritivo que a gente tá de olho. Agora me explica uma coisa, Ana Luísa, essa assimetria craniana, o bebê já nasce com ela, a plagiocefalia posicional, por conta de uma posição no útero ou fora dela? Então, tem muitas crianças que podem já apresentar, que é uma das causas, né, como um fator intrauterino, tem aquelas crianças que podem apresentar pós-nascimento ou podem adquirir por fatores ambientais, que a gente vai conversar sobre isso, e também as posições de longas internações, como das UTIs neonatais. Então, aqueles bebezinhos que ficam muito tempo paradinhos numa posição só, eles tendem a ter essa plagiocefalia. E me diz outra coisa, essa plagiocefalia, ela pode causar algum problema além de estético no bebê? Então, a gente tem as alterações funcionais, como uma alteração da articulação temporomandibular, uma alteração, uma assimetria na face, um desalinhamento desse bebê, da parte da mandíbula, da parte dentária, da oclusão, né? Além da parte ocular da criança, mas nada comprovado em relação à parte neurológica. Ah, isso é importante saber, né? E vamos lá, eu vi que meu bebezinho, ele tá com uma cabecinha achatada. Geralmente, esse achatamento acontece aqui atrás, não é isso? Ao invés de a gente ter essa voltinha aqui no crânio, ele fica mais reto. Esse é o mais comum. O mais comum é a plagiocefalia posicional, né? Eu acho que, assim, vale só a gente falar um pouquinho, Mônica, o que acontece. A assimetria craniana, eu até trouxe um guia aqui para que eu não esqueça de falar nada, né? A assimetria craniana posicional, ela é uma condição morfológica atípica do crânio do bebê. E ela acontece por conta desse apoio viciado da cabecinha do bebê, que se estabelece por conta desse excesso de apoio numa região só da cabeça do bebê, numa fase que a cabecinha da criança, está crescendo muito. Mas, Ana Luísa, a gente precisa deixar o bebezinho para dormir sempre de barriguinha para cima. Isso pode causar? Então, em 1992, a Academia Americana de Pediatria, ela recomendou que os bebês dormissem de barriguinha para cima para evitar a morte súbita. Em contrapartida, a gente teve um aumento da incidência das assimetrias cranianas. Mas a gente tem que lembrar que os bebês que não estão sob supervisão, eles sempre devem estar de barriguinha para cima. Mas quando os bebês estão sob supervisão de um adulto, a gente pode colocar esse bebê para dormir de lado durante as sonecas do dia. E quando esse bebê está acordado, em alerta, lembrando sempre sob a supervisão de um adulto, a gente deixar esse bebê de barriguinha para baixo por várias vezes ao dia. A gente não precisa deixar o bebê 10 minutos de barriguinha para baixo. A gente precisa deixar pequenos momentos, mas várias vezes ao dia. E a gente tem idade para deixar ele de barriguinha para baixo? Desde que chegou da maternidade. Petitiquinho já pode. Da maternidade, a gente pode colocar esse bebê de barriguinha para baixo. Existem algumas posturas. Na hora da troca da fralda, a gente põe um pouquinho esse bebê de barriguinha para baixo. Aqui no colo, a gente pode pôr a barriguinha para baixo, né? Colocar para dormir, assim, é tão gostoso, né?
Mas a gente fala, como a gente fala do tummy time, quando a criança está acordada, em alerta. Então, a gente tem sempre que lembrar que é sob supervisão. Então, não tem problema nenhum, eu deixar esse bebê dormir de lado, desde que eu tenha um adulto supervisionando. Não é à noite. À noite, quando todo mundo está dormindo, o bebê deve dormir de barriguinha para cima. Essa é a recomendação da Sociedade Americana e Brasileira de Pediatria. Inclusive, que fique muito, muito claro, tá? Deixar o bebezinho deitado, não é para você deixar ele dormindo na sala de lado e ir lá na cozinha lavar louça. Você tem que estar ali do lado desse bebê, tá bom? A Ana está sendo muito clara. Você, por favor, presta muita atenção nessas informações que ela está passando. Ou seja, ela está indo completamente de acordo com a organização, né, tanto a americana quanto a brasileira de pediatria, só que ela está falando supervisão, e o supervisão é sim, está ali de olho, não é tá do lado ali não, é de olho nessa criança. Não é eu vou tomar banho e vou deixar o bebê, né, ou eu vou lavar a louça, não, tem que estar ali olhando aquela criança dormindo de lado e de barriguinha para baixo. E aí eu percebi que houve uma alteração craniana, seja leve, seja um pouco mais acentuada. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro profissional que eu tenho que procurar? Então, quem dá o diagnóstico sempre é o médico, tá? Por quê? A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para a gente saber se a assimetria ela é posicional, que são essas as quais a gente está conversando aqui, ou se a gente tem algum fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas, que é a cranioestenose. Então, o diagnóstico, ele é sempre médico. Levei para o médico. Pode ser o pediatra mesmo? Pode. E aí, o pediatra, se julgar necessário, vai encaminhar. Tem o fisiatra, que também é especialista, tem o neurocirurgião, então, os profissionais que estão acostumados a trabalhar com assimetria craniana. Sempre usa aquele capacete para fazer o tratamento? Tem uma idade recomendada para isso? Então, o que a gente sempre conversa é que essas crianças cheguem o mais precoce possível. A assimetria craniana, ela acontece principalmente no primeiro trimestre de vida do bebê. Então, a gente está falando de 3 meses. Por um crescimento que acontece muito rápido da cabeça da criança nesses primeiros meses de vida, junto com o apoio constante da mesma região. Então, quanto antes a gente consegue intervir, orientar esses pais, melhor vai ser o desfecho dessa criança. Então, a gente fala que essa intervenção precoce, quanto antes essa criança chega para ser avaliada com um profissional, e se ele precisa ou não de fisioterapia, porque nem todos os bebês precisam de fisioterapia. Mas quando a gente fala do reposicionamento, o que é o reposicionamento? É deixar a criança dormir com esse lado que é mais altinho da cabeça e o lado que é mais amassado da cabeça livre para poder crescer. Então, quando essa criança chega precoce, a gente consegue orientar essa família, avaliar essa criança mês a mês para saber se essas estratégias que nós estamos utilizando está sendo eficaz, porque pode não estar sendo. E qual que é a diferença? Tem muita criança que tem associado um torcicolo, né? A cabecinha vai ter um ladinho. Exatamente. E aí a gente tenta posicionar essa criança, e aí os pais relatam, Ana, não tô conseguindo, né? Eu coloco, ele volta, eu coloco, ele volta. Então, não dá pra gente só colocar essa criança, fazer o reposicionamento, sem um acompanhamento de um profissional especializado, porque a gente precisa descartar esse vício postural, essa preferência, entre aspas, tá, gente? O bebê, ele é simétrico, tá? Exceto em alguma fase da vida que ele fica assimétrico por conta do reflexo, mas isso logo passa. Então, a gente precisa acompanhar e saber se as estratégias que a gente está usando está sendo eficaz para aquele bebê. Entendi. E agora me diz mais uma dúvida que surgiu agora. O bebezinho está dormindo de barriga para cima, mas mesmo quando está de barriga para cima, a gente pode gentilmente posicionar a cabecinha dele aqui, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Fazer essa variação, uma noite dorme retinho. Claro que a gente não vai lembrar que é tanta coisa, nem o peito que a gente deu a gente lembra, né? Tanta maluquice. Mas se a gente conseguir lembrar de colocar cada hora de um ladinho, já ajuda também? Sim, ajuda. Porque a gente tem
algumas variáveis, né, da próprias assimetrias cranianas, que é a plagiocefalia posicional, a braquicefalia posicional e a escafocefalia posicional. Dentre elas, a gente pode ter alguma variação dessas assimetrias, como uma braquicefalia assimétrica, por exemplo, tá? Então, cada assimetria, o bebê vai ter que ser posicionado de uma maneira. E o uso do capacete, então, não é para todos os casos? Não é para todos os casos, são casos específicos, dependendo da gravidade e da idade da criança, né? Então, quanto antes essa criança chega, a gente avalia o desenvolvimento motor dessa criança, avalia se ela tem alguma limitação de movimentação, de mobilidade da região cervical, porque muitas vezes a gente coloca o bebê para dormir do lado direito, e quando você volta, ele está de novo para o lado esquerdo. Você coloca de novo para o lado direito, ele volta para o lado esquerdo. Alguma coisa está acontecendo. Precisa ser alertado ao pediatra, para o pediatra poder pedir uma avaliação de um profissional especializado para que a gente ajude aquela família, e a gente precisa medir, né? Então, através desse comprometimento, então, por exemplo, né, a plagiocefalia posicional, a gente tem um amassamento de uma região posterior occipital de um dos lados, a gente pode ter uma anteriorização dessa testinha, junto com mais projetadinha, né? Exatamente. A anteriorização da orelha e uma alteração, um comprometimento de face, mandíbula, olhos e bochechas. Então, dependendo desse grau e dependendo do comprometimento desse pescoço, a gente precisa entrar com a fisioterapia. E isso a gente precisa mensurar. Não dá para eu olhar e falar, eu acho. Através de alguns equipamentos, a gente consegue mensurar a cabeça do bebê e ver se as estratégias que a gente está usando está sendo eficiente para aquela criança. E muitas vezes não, isso é o que a gente busca, e os resultados são brilhantes. E a gente tem que trabalhar sempre em parceria com os pais. Os pais precisam estar juntos ali, orientados, o porquê que eles têm que fazer, qual é o ambiente que essa criança está, aonde essa criança passa a maior parte do tempo. Porque a gente vê que um dos fatores ambientais que tem comprometido bastante a cabeça dos bebês, os americanos chamam dos containers, né? São os dispositivos, o excesso de uso de cadeirinha, excesso de uso de bebê conforto, e aí a criança passa muito tempo ali dentro. E isso não atrapalha, quando fica muito tempo, né, nessas cadeirinhas, no bebê conforto, não atrapalha só, isso que já é grave, né, a parte estética da criança, mas inclusive os estímulos dessa criança, né, que estímulos que ela está tendo para buscar, para olhar, para andar, para engatinhar, e aí começam aquelas comparações, né, Annalise, já pega bastante, não pega? Mas o meu filho, com 2 meses já fazia isso, o seu não faz, aí a gente começa a comparar, e sim, cada criança tem seu tempo, mas se não tiver estímulo também vai atrasar, né? Então, a gente tem um comprometimento do desenvolvimento motor. As crianças que ficam muito em excesso, né? Sempre me perguntam, mas quanto tempo? Gente, 1 e meia por dia para essas crianças confinadas em bebê conforto em cadeirinha é muito tempo. Porque você não tem muita variação de posição, né? Então, uma coisa é no trânsito, né? Que não tem como fugir, foi buscar, aí uma coisa sem necessidade, mas a gente compensa depois. A gente está falando dessa parte dessa orientação em casa. Então, os pais, eles precisam ser muito bem orientados em relação a esse estímulo, aos cuidados com os excessos desses dispositivos, colocar essa criança de barriguinha para baixo várias vezes ao dia, desde o primeiro dia que essa criança chega em casa. Nossa, essa parte da barriguinha para baixo, desde petitiquinho, eu confesso que eu não tinha pensado, sabia? Não conhecia essa dica e eu achei fantástica, porque realmente a criança, ela começa com o rostinho, né, mais molinho, mas depois com o tempo ela já começa, inclusive, com apoio conseguir levantar, né? É que nos primeiros dias, os primeiros 10 dias do bebê, que ele consegue literar, a gente fala assim, que ele libera a via aérea, né? Então, se você deixar ele assim, ele só vai fazer isso e virar a cabecinha, porque ele está liberando a via aérea. Mas ele tem um trabalho fantástico da região do pescoço. Não tá judiando do bebê, pode fazer tranquilo, né? Mas os pais, muitas vezes, a gente fala assim, então põe no trocador, né? Na hora da fralda, hora do banho. A hora do banho, gente, essa é uma dica.
Quando vocês forem dar banho no bebê de vocês, a gente tem uma visão de cima da cabeça. Então, a gente consegue olhar o bebê de cima para baixo. Se você olhar, ver que alguma coisa, a cabeça você está achando que não está no formato que estava, redondinha, né? Claro que nós não somos todos, né, 100% redondinhos, tá bom? A gente tem um pouquinho de assimetria, mas ela é praticamente imperceptível. Procura um pediatra, fala com um pediatra, procura um profissional especializado, procura uma avaliação. Não espera isso avançar, porque tem uma das frases que eu não posso esquecer de falar para vocês, que é assim, a assimetria, ela é insidiosa, então ela se instala lentamente. Quando a gente percebe, a gente já pode ter uma assimetria moderada para severa ou até severa. Então, fica a dica, olha na hora do banho, inspeciona a cabecinha do seu bebê, conversa com o médico, procura um profissional especializado, e a gente tem muita coisa para fazer, tem muitas opções de tratamento, reposicionamento, a fisioterapia, a posição do bebê, a variação das posições, isso é uma das grandes dicas de prevenção. Como é que a gente previne? A gente previne variando as posições do bebê, não deixando a cabeça ficar apoiada numa região só. Que dicas maravilhosas! Ana Luísa, só tenho a agradecer pelo conteúdo que você trouxe aqui para o Almanac, por toda essa informação de muito valor para as mamães e papais. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês. Se precisar, estou à disposição, podem mandar as dúvidas, que a gente vai respondendo a todas. O Instagram dela é Helper Kids, HELPER KIDS. Tá acertei? Passa lá, Mônica. Seguir. Um beijo grande, muitíssimo obrigada. Um beijo grande a todos. Te vejo no próximo vídeo, hein?